Sejam todos muito bem-vindos aí, então, né, à nossa maior comunidade de especialistas do mercado da NR13 do Brasil. Se você está aqui nessa comunidade, né, comunidade Comissão NR13, vou explicar um pouquinho, né, por que que tem esse nome, por que que nós estamos chamando aqui de comunidade comissão, porque nós estamos sendo comissionados aí a realizar inspeções, né, com qualidade, fazer as inspeções de acordo com o que realmente a norma pede e fazer da forma correta, né? Preenchendo aí os requisitos da norma e, claro, tendo uma lucratividade com esse trabalho, que é o nosso trabalho, né, dentro da engenharia mecânica, beleza? Nós vamos tratar de assuntos aqui relacionados à integridade e segurança de equipamentos de alto risco. Apesar de hoje ser um tema voltado para caldeiras, né? A nossa comunidade, né? Esse conteúdo que vai ter toda quarta-feira às 8 horas agora, a partir de hoje. Hoje é a primeira aula, né? Dessa série de aulas que nós vamos ter aqui. Nós vamos tratar de equipamentos de alto risco, que são caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos. Então, imagina que tem uma gama enorme de informações que você pode, então, né? Aproveitar, fazer as suas anotações e aplicar no seu dia a dia como profissional habilitado, tá bom? Bem, os nossos conteúdos aqui, eles são gravados. Não sei se você percebeu ali que eu comecei a gravar esses conteúdos. Então, eu vou pedir para que você, se você não quer, né, ter a sua imagem, né, gravada, por favor, feche a câmera. Eu prefiro que você fique com a câmera aberta, tá? Sinceramente, eu gosto, né, de ver o pessoal interagindo, o pessoal prestando atenção. Para mim é melhor como palestrante, como entregador de conteúdo. Mas aí fica a seu critério, tá bom? Lembrando também que esse conteúdo ele está sendo gravado, né? Porque posteriormente eu posso utilizar ele tanto nas redes sociais, colocar partes, né, desse conteúdo na internet, tanto no canal do YouTube como também do Instagram. E eu posso também, né, além disso, fazer com que isso monetize de alguma forma, né, posteriormente, beleza? Eu vou dividir a minha tela aqui já com vocês. Nós vamos ver aqui hoje modelos de relatórios para inspeção de caldeira, tá? Na verdade, são dois modelos que a gente vai analisar: uma inspeção de integridade, uma inspeção periódica, tá? Estou separando aqui o conteúdo. Deixa eu dividir a minha tela. Beleza. Show de bola, é isso aí. Então, nós estamos aqui com a tela dividida, tá? E como vocês estão vendo, eu vou admitindo o pessoal que está chegando, tá? Para não ter problema. Mas vamos lá. Bem, vocês devem estar vendo aí já a minha tela, né? Que é um relatório de inspeção de caldeira. É claro que esse é um relatório de 36 páginas. Apesar de ser longo o relatório, nós não vamos, né, esticar muito esse conteúdo, são conteúdos rápidos. Então, é legal se você fizer anotações, tá? Como que vai funcionar? Como é o primeiro dia, então eu vou explicar aqui, fazer uma introdução rápida de como vai funcionar esse conteúdo, esse passo a passo. Primeiro, eu vou falar, né? Eu vou mostrar para vocês, eu vou entregar todo o conteúdo. Você pode fazer as suas anotações, tá bom? E aí, depois, no final do Carregador? conteúdo, Tá eu aqui. vou pedir para que o pessoal, né, fale sobre, É. faça perguntas. Deixa eu fechar o áudio do pessoal aqui. Beleza. Pessoal, feche um áudio a hora que entrar, tá? Só para não atrapalhar a aula. Mas vamos lá. Então, faça as suas anotações, anote a sua pergunta, para que depois do conteúdo, então, eu responda. Eu vou responder a todas as perguntas, tá? Então, assim, o conteúdo em si, ele não é demorado. Pode ser que se estenda um pouco mais por conta das perguntas. E eu vou estar aqui, né, à disposição de vocês para responder essas perguntas. Quais são as regras, né, desse conteúdo da comissão NR13, dessa comunidade? A regra é o seguinte: nós vamos abrir a aula, né? Todo mundo aqui é profissional, tem profissional que já está há muito tempo no mercado, que já tem muita experiência, tem alguns profissionais que ainda estão iniciando no mercado da NR13. Então, o que a gente pede é que cada um se respeite, né?
um respeita o outro, talvez uma pessoa ou um profissional faça uma pergunta, talvez que no seu ponto de vista é uma pergunta, pô, pergunta banal, né? Mas para ele, né, ele precisa saber aquilo. Então, não existe pergunta banal ou pergunta estratégica. Cara, pode fazer qualquer tipo de pergunta que nós vamos entregar aqui um conteúdo bacana e ajudar a todo mundo. Então, imagina assim, ó, pô, agora toda quarta-feira você, de forma gratuita, você tem aí, né, como se fosse uma mentoria, né, gratuita aqui do Marcos Rosa para mostrar para você como que é e como que você também pode entrar para o mercado da NR13 e ganhar a vida com isso, né? É claro que a gente trabalha, a gente estuda, a gente faz de tudo, galera. Pensando, né, em melhorar a vida da nossa família, em ter né, um ganho maior. E a maioria das vezes o pessoal que faz faculdade fica lá anos e anos, né, estudando. Pô, fazer engenharia mecânica não é fácil, né? Eu sei como que é. E o cara, apesar de, né, tá aqui à noite escutando esse conteúdo, né? Ele pode pensar assim, pô, será que isso vai dar certo? Eu tenho já centenas, né? Mais de 700 alunos espalhados no Brasil aí, alguns deles estão aqui, inclusive, assistindo essa aula hoje, que mesmo tendo feito os cursos completos, ainda gostam, né? E participam desses treinamentos, desses conteúdos, para que tenha também um aperfeiçoamento, uma evolução. Então, imagina o seguinte, ó, se você está saindo da faculdade agora, acabei de me formar, você está no lugar certo, você vai aprender aqui. Se você já tem muita experiência, já faz inspeção de caldeira, já faz inspeção de vaso de pressão, você também vai aprender aqui, tá? Porque é um ensinando o outro. Tem coisas que vocês vão perguntar e talvez eu não vou saber responder. Aí eu vou procurar ajuda para depois te passar, então, essa informação, beleza? Aquele grupo de WhatsApp, né? Por enquanto ele está fechado, você não consegue, né, falar nada ali. É simplesmente para que você consiga receber a aula no horário certo, né? Vai ter alguns lembretes que a gente vai colocar lá também para que você não perca as aulas gratuitas. Mas vamos lá, vamos para o conteúdo então? Bem, o tema de hoje da aula um é esse aí, ó, né? Passo a passo da montagem do relatório de inspeção em caldeira. Mas como que é um relatório de caldeira? Então, eu vou mostrar aqui, ó, vou diminuir bem aqui para você ver o que que é um relatório de caldeira, tá? Então, você tem aqui, ó, a capa dele, né? Você tem a capa, você tem toda a inspeção, o conteúdo. Eu vou mostrar item por item, tá? Dele. Você tem as medições de espessura visual. Nesse caso aqui, você tem um pouco a mais, que é calibração de válvula, manômetro, né? Tratamento de água, ART. E aqui em cima você tem também, depois eu vou mostrar para vocês, que nesse caso, como é um relatório de integridade de caldeira, você vai ter também, né, o cálculo de vida remanescente, né? Então, o que que eu vou falar sobre a questão do relatório, galera? Sempre que você for fazer uma inspeção, né, a apresentação do seu documento final é muito importante, né? O que que a gente costuma falar para o pessoal? Falar, ó, cara, tenha um relatório bem feito, né? Uma capa bem feita, tá vendo? Com a identificação do equipamento, tá vendo? A identificação do equipamento. Aqui eu estou preservando o nome do cliente, mas vai estar o nome do cliente, o tag da caldeira, o número da RT, o ano da inspeção. Esse aqui foi feito ano passado, tá? Você vai ter imagens, né, ou fotos da caldeira, tá vendo aqui? O tipo de inspeção, né? É importante que você defina qual que é o tipo da caldeira e também o tipo de inspeção realizada, porque pensa bem, pô, Marcos, quando que eu vou fazer uma inspeção inicial? Quando eu vou fazer uma inspeção periódica ou extraordinária ou de integridade, como é o caso dessa? Tá vendo aqui, ó? Eu posso usar o mesmo relatório, eu uso, né? E vocês também podem fazer dessa forma, usar o mesmo relatório para todas esses tipos de inspeção de caldeira. E é interessante que essa aqui é uma caldeira pequena, né? Essa aqui você faz a inspeção de uma caldeira dessa, uma caldeira a gás, em um dia de campo. Mas eu vou mostrar aqui hoje um relatório de uma caldeira aquatubular de grande porte, né? E essa daqui, por exemplo, ela tem uma capacidade aí de 2.000 metros, né? Ou 2.000 quilos, né?
de vapor por hora. Tá aqui a capacidade dela, vamos ver se é isso mesmo. Faz tempo que eu fiz esse aqui, ó. Ó, 4.000, na verdade, ó, tá vendo? Tá aqui, ó. 4.000, ó. Capacidade em quilograma por hora, ó. Não é 2.000, não, é 4.000. Então, imagina o seguinte, você tem uma caldeira de 4.000. A outra que eu vou mostrar para vocês é de 250.000. Então, olha só, é 250 toneladas de capacidade. Viu como que é diferente, né? Então, imagine a questão de preço. Claro que hoje nós não vamos falar aqui sobre precificação. Nós vamos ter uma aula sobre precificação, sim, mas não hoje. Imagina que tem uma diferença grande de tempo de inspeção, então o preço também muda, né? Mas os relatórios são os mesmos. Então, você tem um relatório aqui, né? Onde você tem a inspeção, você tem um número do relatório, a data, a caldeira, o tipo da caldeira, o tipo da inspeção, as normas e os procedimentos, né, que você vai utilizar. E geralmente a gente tem aqui no caso, na Engie, né, que é a minha empresa, nós temos os procedimentos para medição de espessura, temos os procedimentos para inspeção de caldeira, que é um passo a passo, né, para inspeção de caldeira. Temos aí a norma NR13, que a gente usa também como base do relatório, o ASME 5 para ensaios não destrutivos, né? Então, qual é o ensaio que eu vou fazer? Medição de espessura e visual. O ASME 5 trata desse assunto também. Então, a gente coloca aqui o embasamento. E, claro, nós colocamos também, deixa eu admitir mais aqui o Renato, nós colocamos também aqui o ASME 1, né? Que é o item ou a norma técnica que trata dos parâmetros de fabricação de caldeiras e a gente usa ele como base também para as inspeções, ok? Aqui é o tipo da caldeira, né? A categoria dela, o ano da inspeção. Aqui a próxima inspeção, né? E a próxima de integridade. Como a gente está fazendo uma inspeção de integridade, a gente já coloca a data da próxima inspeção de integridade. Então, integridade porque tem 25 anos de uso, tá? Aqui você tem, então, os dados operacionais, a PMTA, tá aqui, pressão de projeto, você tem a pressão de teste hidrostático, temperatura do vapor, né? E temperatura e superfície de aquecimento em metros quadrados, tá vendo? O fabricante é uma Aalborg, essa caldeira, tá? É de 2005, capacidade, projeto e também o ano da edição do projeto. Então, você tem todos esses dados que vai te ajudar aí, né? Na identificação do relatório. Na sequência, a gente já tem dados de operação, né? Então, os dados de projeto, dados de operação, que é a pressão de operação, que é 9 quilos. Sempre a pressão de operação vai ser abaixo, né, da PMTA. Aqui ela está bem próxima, mas é isso mesmo. O que é, né? Qual que é o tipo de vapor operacional, o fluido operacional? Você tem vapor saturado e como combustível gás, tá? Esse aqui é o gás GLP, tá bom? Nós temos aqui os dados dos dispositivos de segurança, que é a tag, né? Fabricante, a capacidade, 7 pontos de abertura, tamanho, né? E também, claro, os documentos em anexo. Isso aqui é importante, ó, os certificados em anexo ao relatório. Temos também os dados do indicador de pressão, né? E também o certificado da calibração em anexo. Esse aqui vai demorar um pouquinho mais para me mostrar que eu estou mostrando passo a passo. O outro relatório, como é quase a mesma coisa, né, a gente vai mais rápido. Mas olha aqui, ó, a análise aqui, isso aqui é importante, ó, a descrição dos exames e testes executados. O profissional habilitado, ele sempre vai identificar qual é os testes que ele vai aplicar, tá? Naquela inspeção. Seja uma inspeção de caldeira, periódica, inicial, de integridade, como é o caso aqui, seja também uma caldeira, um vaso de pressão, sempre é o profissional habilitado que vai definir quais são os testes, tá? Nesse caso aqui, nós vamos fazer, olha só, análise documental. Dentro dessa análise documental vai ter análise dos dispositivos de segurança, onde eu vou avaliar, né, se o certificado de calibração, nesse caso aqui, não foi eu que fiz a calibração. Então, eu vou avaliar o certificado de calibração. Vou avaliar também se a vazão, né, atende, olha aqui, ó, a vazão
das válvulas atende o PG 67.4.2, né? E quem não se lembra, lá no PG 67, no ASME 1, fala que as válvulas de segurança, ou o conjunto de válvulas, aqui nessa caldeira tem duas, tem que atender a vazão total, 100% ou mais, né? Da capacidade operacional da caldeira. Então, imagine o seguinte: aqui nós estamos falando de uma caldeira de 4.000 quilos, ok? Se é 4.000 quilos, então eu tenho que ter uma válvula que atenda a essa vazão, essa capacidade de vazão. As duas válvulas têm que atender isso, né, que é a capacidade de vazão. Além, claro, do item que é o set point de abertura. Outro item que a gente vai avaliar é a realização da análise documental. O que eu avalio agora? O prontuário, tá? E nesse caso ele foi reconstituído na mesma data. Isso aqui nós vamos tratar em aula futura, depois eu vou mostrar para vocês também a reconstituição do prontuário, tá? Então a gente vai avaliar isso. Ah, não foi eu que Não consegui reconstituí, saber. como foi o caso aqui, então eu vou avaliar. Se é um prontuário de um fabricante, eu vou avaliar esse prontuário também. Aqui fala sobre realização das análises dos certificados de inspeção dos testes e de controle, no caso aqui, os manômetros, né? Certificado do manômetro. Avaliação do certificado dos operadores de caldeira. Isso aqui é importante, tá? É um risco grave iminente se você fizer uma inspeção de caldeira e os operadores não tiverem lá o certificado, né? Ou o certificado de treinamento de 40 horas, né? Com base no anexo 1 da norma NR13. Então, é importante que durante a inspeção você tenha em mãos também, você vai solicitar isso para o seu cliente, né? Você tem que ter em mãos todos os certificados dos operadores. É importante isso, tá bom? Vou falar para a Instrumento. divulgação. Ok. Eu vou fechar o áudio, tá? De vocês aqui, só para não atrapalhar. Vamos lá? Então, quando você faz essa análise documental, você já tem um parâmetro, né? Um parâmetro meio macro, se está tudo certo com a caldeira ou não. Logo de cara, nessa análise documental, que vai ser o primeiro item que você vai fazer, você pode já pegar vários erros, né? Um exemplo. Ah, o cliente me contratou só para fazer a inspeção periódica, um exemplo. Eu chego lá, faço análise documental e vejo que o prontuário não atende a norma NR13. Às vezes nem tem o prontuário. E aí? Dá para chegar a uma conclusão, né? Aquele relatório dá para ser conclusivo? Não. Então você tem um problema, você vai ter ou que relatar ao seu cliente para que você reconstitua aquele documento, ou, cara, a caldeira está reprovada. Na análise documental, você vai ver também aspectos, né, da última inspeção. Então, você vai analisar também os relatórios, o último relatório, para ter uma noção do que foi falado lá, do que foi visto, do que foi recomendado e se realmente aplicaram. E também, né, ver se os operadores estão aí todos munidos dos seus certificados de operador de caldeira. Os instrumentos, eles sempre precisam estar em boas condições, né? Esse é um item que a gente avalia também. E aí a gente faz um resumo aqui da inspeção visual. Olha aqui, ó. Foram avaliados todos os itens de pressão da caldeira. Ó, inspeção visual realizada em todos o conjunto, tubulão de água, tubulão de chama. Aí você vai fazer um resumo aqui, né, nesse item, de todos os itens que você avaliou. Ah, Marcos, essa caldeira não tem parede d'água, né? Se não tiver parede d'água, não vai colocar. Nesse caso, ela tem parede d'água, ela tem coletor, né? Apesar de ser uma flama tubular, nas costas dela, né? Vocês vão ver fotos aqui, tem uma pequena parede d'água lá, né? Que fica interligada no tubulão de água para aumentar o poder de queima, o poder de aquecimento, tá certo? Então, tudo isso você vai colocar de acordo com a caldeira que você está inspecionando. Aqui fala também sobre os periféricos, né? O que seriam os periféricos? É o conjunto de acessórios, como bombas de alimentação. É importante que você avalie, né? A capacidade das bombas. Ela não pode ser muito maior do que a caldeira, mas também ela não pode ser abaixo da pressão de operação da caldeira. Você pode ter cavitação de bomba, você pode ter problemas relacionados ao bombeamento de água se você não tiver uma bomba, né, suficiente para a alimentação da caldeira. Então, isso é importante que você avalie também.
de acordo com o manual, né, do fabricante da caldeira, você vai conseguir, então, avaliar essa questão, tá certo? Além disso, você vai ver processos de alimentação do combustível, né? Dispositivos de segurança, portas de acesso à caldeira, refratários internos, isolamento térmico, a chaminé, como que ela tá, porque se uma chaminé cair também pode machucar alguém, então é importante que você tenha, né, um controle disso, de como está a integridade dessa parte da caldeira, dutos de ar, caso tenha, né, indicadores de temperatura, sistemas de alimentação de combustível, né, avaliação da fornalha, tudo isso são itens que você vai avaliar dentro desse exame visual. E é bem sucinto mesmo, você vai colocar dessa forma. É claro que vão ter fotos, né, no relatório que vão ajudar também a identificar esses pontos. Estanqueidade, né? Aqui nessa data não houve, né, a inspeção ou teste de estanqueidade ou teste hidrostático, porque já tinha sido feito um teste hidrostático antes, né, e estava sendo aplicado. Então, o teste de estanqueidade ou um teste hidrostático, ele só é feito se você tem realmente uma extremamente necessidade. Quando você faz um reparo, por exemplo, um PAR, um projeto de alteração e reparo, a gente recomenda fazer um teste de estanqueidade para saber se aquela solda ou aquele mandrilhamento, né, foi bem feito, tá? Nessa parte aqui do relatório, a gente já começa a ver, né, uma avaliação meio que sim, não e não aplicável, né? É bem fácil, bem sucinto, para que você consiga, então, identificar os pontos, né? Então, vamos lá. Tem aí livro de registro? Sim. Projeto de instalação, desenho do projeto, memorial de cálculo com espessuras mínimas, tá vendo? Tudo isso, ó. Projeto de alteração e reparo, não, nesse caso não se aplica, nunca tinha sido feito. Relatórios de inspeção anteriores, certificado de calibração, tudo isso você vai colocar como sim ou não. Então, você tem esse item aqui, né, para você ticar no seu relatório. Isso é bem fácil e bem simples. Identificação da caldeira, tem tag? Tem, tá adequado? Sim. Com categoria, com placa de identificação. Outra coisa, né? Avaliação estrutural. Agora você vai avaliar o casco, né? Tá aqui, ó. Apresenta algum tipo de trinca superficial? Você viu algum tipo de trinca? Deformação plástica? Tá vendo? Vazamentos aparente, oxidação generalizada, incrustação interna, né, para avaliar a parte da água. Será que a água está sendo bem tratada? Então, tudo isso, então, você vai colocar aqui. Tampas da caldeira, ó, parte fogo. Ó, trincas, existe alguma trinca? Deformações plásticas, oxidação generalizada? Não. Tubos, flanges, conexões, mesma situação. Vai avaliar item por item aqui para saber se ela está de acordo, né, com o que você está inspecionando lá. E é a mesma coisa, sim ou não. Vamos supor, tem uma trinca aqui, ó. Vou dar um exemplo, tá? Não, Marcos, ó, tem uma trinca superficial na tampa, né? E tá até um vazamento lá, apresentou um vazamento, tem uma trinca. Isso aí reprova ou não reprova uma caldeira? Reprova, né? Então você tem que reprovar a caldeira ou já de imediato sugerir um reparo. E aí seria o quê? Um PAR. Então imagina que de imediatamente seu cliente falou: "Não, vamos reparar agora". Ele já tem todo o procedimento, ele tem o soldador, ele tem tudo lá. Faz o reparo, você acompanha esse reparo, claro que você vai cobrar por isso, né? Vai fazer de graça um PAR, você vai fazer um outro documento, certo? Então você faz primeiro o PAR e depois a data, né, uma data posterior, é o relatório de inspeção. Aí você vai falar assim, ó, tem trinca? Ó, eu achei uma trinca lá, mas hoje, agora nessa data, não tem mais, porque foi feito o PAR. Então você coloca não, tá vendo? Outra coisa, chapas de reforço, né? Se existe ou não. Nesse caso, né, nem tem chapa de reforço lá. Mas eu mantenho no meu relatório. Por quê? Algumas caldeiras possuem chapa de reforço, outras caldeiras não. Então, se não tem, eu coloco o quê? Não aplicável. Tá vendo? Aqui é a avaliação dos itens periféricos, né? Pintura, como que tá? Tá satisfatório? Não tá? Ó, nesse caso, nem tem pintura, não aplicável. Não tem escada, patamar, guarda-corpo, que é uma caldeira baixa, uma caldeira pequena. Não tem nenhuma informação como essa. Alimentação independente. Tá satisfatório? Sim, tem lá
né, a bomba, né, a válvula para fazer a alimentação independente da bomba, né, principal. Aqui fala também da instalação da caldeira, tá vendo? Ó? Afastamento de 3 metros, atende. Possui saídas amplas, atende. E aí vai, ó, todos esses itens. Painel de instrumento ou sala de controle, se tem, se está tudo certo, a parte elétrica, se não está nenhum fio exposto, nenhum. Às vezes você vai fazer uma inspeção, está totalmente detonado. E aí, você vai liberar uma caldeira com painel que não funciona, né? Como que o cara vai operar a caldeira? Tem que colocar aqui essa informação e tem que reprovar a caldeira se for necessário. Outros dispositivos, como válvulas, olha lá, tá operando normalmente? Está satisfatório? Sim. Variação física satisfatória? Sim. Os transmissores, tá vendo? De pressão, transmissores de nível, né? Pressostatos, está tudo certo? Sim. Sistemas de drenagem também. Indicadores de temperatura, tá vendo? Indicadores de pressão, né? Iluminação noturna, ela tem lá, iluminação noturna é um item que a norma exige. Então, desse jeito aqui, você consegue, de forma bem sucinta aí, fazer o seu relatório. Agora, olha que legal, isso aqui, ó, essa aqui é a parte de sugestões, tá? Então, olha só, nesse caso, eu vou até ler para vocês. Olha só, aqui ele tinha um tubo que era o tubo de drenagem, né, que levava até um tanque, um vaso de pressão aqui, que era o tanque de descarga, né, da drenagem. Olha só, sugerimos a instalação de uma válvula de retenção, ó, para interromper o fluxo do vapor do tanque de descarga para o interior da caldeira. Olha aqui, ó, uma válvula de retenção aqui a gente pediu para instalar. Aí eu vou explicar para vocês por quê. Nessa empresa tinha duas caldeiras. Tinha uma caldeira, era a caldeira 1 e caldeira 2. Essa é a 1. Aí tinha a caldeira 2. Quando eles estão inspecionando a caldeira 1, a caldeira 2 ela está em operação. A caldeira 1 está parada e a 2 está em operação. Esse tanque de descarga contínua, de descarga de fundo, é o mesmo para as duas caldeiras. Quando deu a descarga contínua da caldeira 2, né, fez um retorno de vapor na caldeira 1 e subiu um vapor dentro da caldeira 1 e a caldeira estava aberta, não tinha ninguém dentro da caldeira. Mas olha só o risco que corre. Então imagine o seguinte, é algo que vocês têm que avaliar também. Se você tem um tanque de descarga de fundo para duas ou mais caldeiras, sempre precisa de uma válvula de retenção, porque você tem que fechar a válvula, né, durante a operação da outra caldeira, para não ir vapor, né, por baixo quando a caldeira não está funcionando. Ela estava em manutenção, na verdade. Então, imagina que isso é um risco, né, que a gente estava correndo lá na ocasião. Mas vamos lá. Sugestão também. Sugerimos a manutenção e pintura para o nível da caldeira. Então, lá o nível, né, da caldeira tinha uma pintura muito ruim, estava muito oxidado, a espessura estava legal, porém, isso também é um item, né, de melhoria. Quando a gente coloca como sugestão, é porque não reprova, tá? Eu não vou reprovar a caldeira porque a pintura do nível está ruim, na verdade. Então, não é assim que vai funcionar. A gente vai reprovar a caldeira quando ela tiver um risco grave iminente, tá? Então, isso aqui é tudo sugestão, beleza? Vamos seguir aqui. Aqui já vai ter as fotos da caldeira, né? Olha lá, fotos do nível, da bomba de alimentação, né? Espelho frontal, da identificação, tá vendo aqui? Aqui, ó, ó os tubos aqui, ó, espelho traseiro, tá vendo? Espelho traseiro, ó os tubos da parede d'água que eu falei. Essa aqui, ó, né, é a parede d'água, tá vendo? Essa aqui, ó. Olha lá, ó, atrás do tubulão do espelho traseiro. Então, é um coletorzinho que tem aqui no meio e dois embaixo, né? Aqui o coletor, tá vendo? Você tem um coletor e você tem, então, aqui uma parede d'água, água tubular. Essa aqui é uma caldeira mista, na verdade. Ela não é só flamo-tubular, tá vendo? Aqui você tem os stays, né? Nesse caso aqui, além de você ter stays também soldados, né, na parte de cima, como é esse aqui que eu estou correndo o mouse, você também tem stays passantes, ó, que vão de um lado para o outro, ó. Aqui é o interno da caldeira. Essa caldeira aqui, ela tem, né,
aqui no tubulão de chama, né, que reforçam a estrutura. Aqui é o coletor, aqui é a descarga, a saída de descarga de fundo da caldeira. É importante você identificar isso também. As válvulas de segurança, parede d'água da fornalha. Nós medimos os tubos também para fazer a inspeção. Aqui a fornalha lisa, que a gente chama, que é a fornalha, é o tubulão, né, de chama. A chaminé da caldeira, né, e o painel de controle aqui, tá certo? Bem, essa caldeira ela está apta a operar, tá certo? Com base nessa norma aqui. E aí a gente coloca aqui algumas notas, né? Como por exemplo, nessa data foi reconstituído, aqui ó, foi reconstituído o prontuário com o memorial de cálculo da caldeira, considerando os parâmetros do código de projeto. A caldeira também passou por essa inspeção de integridade física, porque completou 25 anos de operação, tá vendo? Olha lá, ó. Um item que a gente identificou é que todas as recomendações solicitadas e descritas no relatório devem ser executadas, ó. Deve ser programada uma próxima inspeção de integridade para janeiro de 2027. A gente já coloca essa informação também aqui. Proprietário da caldeira deve anotar também de forma sistemática, né, no livro de registro, todos os itens, como manutenção, limpeza, ajustes, né, ou inspeções futuras. E também deve informar o profissional habilitado sempre que houver qualquer tipo de alteração, né, que possa comprometer a segurança, para ser realizado um projeto de alteração e reparo, tá bom? Aí aqui nós temos a análise metalográfica e dureza. Então você vê aqui, né, a metalografia no tubulão de água que foi feito, né? Não vamos entrar em detalhe aqui, medimos dureza também para ver a equivalência do material. A metalografia do espelho traseiro, do espelho frontal, certo? Aqui da fornalha lisa e aqui dos tubos. Olha como que tem bem pouquinho perlita, né? Nos tubos, você vê que os tubos têm realmente uma resistência menor. Aqui, vamos ler a conclusão. As análises metalográficas, olha lá, ó, realizadas apresentam materiais com características íntegras. Não foram evidenciadas nenhuma decomposição microestrutural. Essa decomposição aqui, gente, que a gente fala que não foi evidenciado, seria o quê? O que indica que a caldeira talvez passou por um processo de superaquecimento. Então, o material pode o quê? Perder a sua resistência, né? Perder a sua classe de resistência e baixar a sua dureza. Então, nesse caso aqui, está normal, não tem nenhuma perda, né, de resistência. Olha lá, o que levaria à diminuição da resistência mecânica dos materiais avaliados. Ó, o ensaio de dureza nas regiões avaliadas também apresenta um grau satisfatório de resistência, identificando aí a equivalência do material através da sua resistência, tá? Usamos aí o ASME 2 Demetric para fazer essa identificação. E aí, aqui embaixo, já é os relatórios de medição de espessura, tá vendo? Então, aqui onde nós medimos as espessuras, os pontos, e todas as espessuras encontradas. Como a gente já tem a espessura mínima, a gente coloca aqui, ó, tá vendo? Espessura mínima requerida. Isso aqui foi encontrado onde? Né? No cálculo que a gente fez para a reconstituição de prontuário. Mas olha só as espessuras atuais, estão bem acima, tá vendo? Então, esse tubulão aqui tem uma vida útil. Olha lá a vida remanescente, 106 anos deu, né? Com base na NASCE, né? Que eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Aqui você tem, então, os resultados, né? As espessuras mínimas requeridas, ó, dos componentes, né, construtivos, tá vendo? Requeridos para vida útil, para monitoramento da vida útil. Ó, para o equipamento em estudo, observou-se que as espessuras encontradas estão todas acima da calculada, tá vendo? Então, quer dizer, o equipamento está adequado. E aí a gente usa a norma NACE 0775/2013 para ter o parâmetro de grau de corrosão, tá vendo aqui, ó? O grau de corrosão médio, moderado, alto, severo. Então a gente usa aqui geralmente o moderado, né? Se a caldeira estiver realmente boa e não tiver nenhum tipo de problema relacionado à corrosão, né, interna. Aqui nós temos as medições de espessura também dos espelhos, os pontos de medição. Mesma coisa, mesma situação, né? Contando aí que está aprovado. Aqui as medições de espessura do coletor, da parede d'água. Coletores e parede d'água, mesma situação na conclusão.
Aqui nós temos, então, o relatório de projeção, né, de vida remanescente. O que é esse relatório de projeção? É o cálculo que a gente faz de vida remanescente com base nas espessuras mínimas. Tá vendo? Tá lá, com base nas espessuras mínimas e, claro, né, na média de corrosão anual, que é a taxa de corrosão. Então, aqui nós temos a vida útil, ó, para a caldeira. O que identifica aqui, ó? É os tubos da parede d'água, que tem um tempo de vida menor, que é 30 anos. Ó, o tubulão tem 104 anos de vida útil, mas o que vai limitar, né, a vida útil dessa caldeira são os tubos da parede d'água, que são os tubos lá de trás, com 30 anos de vida, tá vendo aqui, ó, de vida remanescente. O segundo aqui, ó, é os coletores, também são os tubos lá de trás. E aí aqui você tem os espelhos, que têm uma vida útil menor também, pela espessura, e claro, por fim, o tubulão de água. Aí a conclusão, após a avaliação dos resultados obtidos, né, nos ensaios, olha lá, ó, você vê que a análise realizada nos componentes do relatório de inspeção de integridade, podemos concluir que o material dos componentes estão íntegros e não apresentam ou não têm, né, nenhum tipo de deterioração. Para esse levantamento, considerado aí, né, no índice, né, de desvio padrão. Agora, olha que interessante isso aqui, ó. A vida remanescente da caldeira, com base no componente limitante de 30 anos de vida tem essa caldeira. Aí, olha só, isso aqui que é importante, ó. O tempo de vida remanescente de 30,9 anos está considerado, né, ou considerando a forma de utilização futura do equipamento, né? Então, imagina o seguinte: ah, beleza, vai durar 30 anos? Vai se o cara continuar tratando a água, se o cara continuar fazendo, né, cuidando da caldeira, da manutenção da caldeira, conforme ele já vem fazendo. Então, imagina assim: ah, a partir de agora eu vou desleixar, vou colocar qualquer água, vou tocar o terror na caldeira. Pode ser que ele dure 10 anos, porque a vida remanescente é uma projeção futura, não dá para a gente ter certeza. Então, é necessário colocar esse tipo de informação, né? No seu relatório, tá certo? De vida remanescente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para a gente ver. Eu acho que não vai dar tempo da gente ver o outro hoje, hein? A gente vai ter que ver na quarta-feira da semana que vem. Aqui, ó, os certificados de matéria-prima, ó, desculpa, certificados dos dispositivos de segurança. Então tá aqui, né? As válvulas de segurança. Não foi eu que fiz, mas eles já tinham feito e nós anexamos aqui. Certificados do manômetro também. Então tá aí, certificado de calibração do manômetro, né? As páginas aí de serviço de calibração do padrão também está aqui, RBC. Dados do tratamento de água, isso aqui é importante também. A gente sempre pede o relatório, né? Pelo menos o último relatório, para comprovar que a água está sendo tratada, tá bom? E aqui a RT, né? Depois você vai tirar a RT e finalizar aí a sua inspeção, beleza? Bem, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou abrir para perguntas, porque já está com 40 minutos aqui na aula. E aí, na semana que vem, a gente dá sequência nessa aula e fala sobre a caldeira aquatubular, que eu quero mostrar para vocês também, tá? Alguém aí quer falar alguma coisa? Fala, César. E aí? Podem abrir o áudio, viu? Se quiser falar alguma Fala, coisa aí, por Marcos. favor. Tudo bem, cara? Bem, e você? E o Pedrão aí, tá bem? Tá aqui, ó. Já tô iniciando ele na NR13, cara. Tá certo. É, Show de bola. show Tá de bola a assistindo a palestra, hein, aula. Marcos? Sensacional, hein, cara? Ô, cara, que bom que você gostou. Vamos ver se tem alguma pergunta. Galera, se tiver alguma pergunta, abra o áudio, tá? Pode abrir o áudio aí, fique à vontade e faça a pergunta. Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Gilson, quer falar? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no chat. César deu boa noite aqui. Vamos ver aqui, ó. Fala, mestre, boa noite. Estou muito feliz em participar dessa aula e adquirir este conhecimento. Tem uma pergunta, vamos ver a pergunta aqui, ó, bastante importante para mim. Eu, como IEQ, acho que é inspetor de equipamento, né? Consigo alguma oportunidade no departamento NR13? Consegue sim. Pera aí, só um minutinho, viu, Erlon? Consegue sim, viu? Eu não sei quem está falando aqui, que apareceu como Samsung aqui.
então eu não vou saber o seu nome. Mas se você é um inspetor de equipamento, você tem muitas oportunidades dentro do mercado da NR13, principalmente porque você já está inserido, né, cara, no mercado. Então, imagina o seguinte, ó, o que que um inspetor de equipamento faz? Ele avalia os equipamentos, ok? E ele que vai garantir que a caldeira tá bem montada, ou que a solda da caldeira está bem feita, ou que essas inspeções, né, foram bem executadas. Agora, veja bem, é claro que se você falar assim, Marcos, eu posso ser, né, o cara que vai assinar a RT? Não, porque você não tem, né, o CREA, você não consegue assinar. Mas eu tenho um negócio para te falar. Eu mesmo, antes de ser engenheiro, né, antes de ter feito a faculdade, eu já trabalhava na NR13. E eu tinha uma pessoa que assinava para mim. Então, imagina o seguinte: você pode começar, né, fazendo as inspeções, assumir essa responsabilidade e contratar um engenheiro para fazer o quê? Para avaliar a sua documentação e assinar para você. Claro que tem que ser alguém, né, da sua confiança, alguém que você conheça para fazer isso, mas é possível sim, tá? Então, assim como eu abri a minha empresa antes mesmo de ser engenheiro mecânico, a minha formação era metalurgista, né? Eu, cara, trabalhei muito tempo, sim, e dá muito certo, sim, não tem problema. Hoje, sim, claro que você vai ter que pagar alguém, então você tem que ter essa estrutura, né? Os engenheiros hoje, alguns, né, que eu conheço, fazem sim esse tipo de trabalho, eles vão avaliar sua documentação, né, entender como que você opera primeiro, realiza, para depois, né, te dar o aval. E aí, cara, quando você tiver o aval, você pode até empreender, abrir um negócio voltado para a NR13 mesmo, sendo inspetor de equipamentos, beleza? O Erlon, abre seu áudio para você fazer sua pergunta. Tudo bem, Marcos? Boa noite. Tá me ouvindo aí? Tô bem, tô te ouvindo, cara. Seja bem-vindo aí à Comissão NR13. Obrigado, cara. Evento top aí, essa iniciativa sua. E eu queria fazer uma pergunta, Marcos, que acontece muito no meu dia a dia, certo? Tanto para caldeiras, como para tubulações, como para vasos e até tanques, né? Quando você pega uma inspeção, né, de um equipamento que já tem, entre aspas, a documentação, né, e você vai avaliar prontuário e memorial de cálculo. Muitas vezes você não tem um ou outro ou ambos. Nesse caso, a gente sabe que a NR3 é bem clara, né? E você tem que ter esses documentos para fazer o parecer conclusivo. Sim. É, nesse caso, existe algum prazo que eu possa dar para o cliente se adequar e não reprovar de imediato aquele equipamento, mesmo eu sabendo que ele está em condições aceitáveis de operação? Cara, boa pergunta. A norma NR13, ela, como você mesmo disse, né, ela é clara que esses itens, eles reprovam, né? Eles são considerados itens, que é uma exigência da própria norma. Então, tanto o memorial de cálculo, o prontuário da caldeira, como, por exemplo, uma válvula de segurança, né? Imagina assim, eu vou comparar o prontuário da caldeira com a válvula de segurança, né? Apesar da válvula estar lá instalada e ela abrir e fechar quando é uma exigência, né? Imagina que aquela válvula não tenha documentação, né? Então, se ela não tem documentação, o que que prova que aquela válvula ela está abrindo na pressão correta? Da mesma forma, se você não tem um prontuário completo ou não tem nenhum documento, né, que prove que aquele equipamento ele foi calculado e ele pode operar naquela pressão, então é o mesmo nível. Então vamos falar assim: se é o mesmo nível, cara, não pode. A norma NR13 ela não permite que você dê nenhum prazo. Então é meio que tolerância zero, tá? Agora se você falar assim, Marcos, mas já aconteceu de alguém liberar? Já. Alguns eu já até vi, né? Profissionais, por exemplo, liberarem com base em histórico. Quer ver um exemplo? Ó? Marcos, mas ó, a válvula tá ok. Tá tudo certo, só não tem o prontuário completo, não tem o memorial de cálculo. Mas a caldeira está operando há 20 anos. Há 20 anos está operando. Você entendeu? Será que eu não posso dar 6 meses para o cara? Cara, é a critério seu. Se você tiver forte convicção e tiver realmente certeza, né, que você vai ter que comprovar isso se acontecer alguma coisa.
vou dar um exemplo bem sério, né? Pô, beleza, eu liberei por 6 meses essa caldeira, dei um prazo de 6 meses até ele resolver, até ele ter dinheiro para resolver. Aí, nesses 6 meses, a caldeira explodiu e matou duas pessoas. Você entendeu? Se na verdade acontecer um negócio desse, cara, ninguém vai querer saber se você liberou porque você achou que tinha um histórico bom, um histórico positivo, ou se você liberou porque no seu entendimento a caldeira estava bem feita. Não existe, não tem como comprovar, entendeu? Não tem embasamento para você comprovar juridicamente. E não sei se você já ouviu falar, Erlon, né? A norma NR13 ela é mais jurídica do que técnica, inclusive. Então, cara, vai ser um chute. Se você liberar algo assim e der um prazo. Pode ser que dê certo, né? Pode ser que dê errado, muito errado. Então, eu, no meu ponto de vista, eu não faço, tá? Eu simplesmente falo para a pessoa lá, falo, ó, para fazer isso, cara, não vai muito tempo. Então, imagina o seguinte, para a sua caldeira por um dia, a gente vai lá, tira todas as dimensões, faz todo o dimensionamento, pega todas as informações que precisa, e em uma semana eu te entrego essa documentação. Então, assim, vamos pensar que você ainda está no tempo de você entregar o seu relatório. É melhor que você segure o relatório, né? Faça o memorial de cálculo, entregue tudo junto, né? Force o cliente a fazer dessa forma, do que você entregar um relatório falando, dando um prazo para o cara. Ficou claro, Erlon, para você? Não, ficou assim. Tipo assim, recentemente agora, eu deixei de mandar um orçamento para um cliente que ele me contactou via WhatsApp, né? Só assim, brevemente resumindo. E ele falou: Ah, cara, eu quero uma inspeção periódica de 2 caldeiras. E mandou somente o número de ordem de cada caldeira. Aí eu falei: Beleza, me manda uma foto, pelo menos, das 4 regiões, né, da caldeira: frentes, laterais, fundo e placa de identificação. E me fala como está a documentação. Manda o último relatório. Aí ele falou: Não, não é política da empresa nem mandar foto da caldeira e nem mandar relatórios anteriores. E como era um cliente muito longe, né, e eu não tinha certeza se ele ia fechar o serviço, eu falei, não, eu posso ir aí, né, mas eu tenho que cobrar o meu deslocamento. Aí ele, não, a gente não trabalha assim. Ou seja, resumindo, eu não mandei o orçamento, entendeu? Então, assim, existem clientes que você não quer perder, mas infelizmente os caras não te ajudam, entendeu? E falam assim, ah, não, tá tudo ok. O cara que fez ano passado, ele aprovou e tá tudo ok, eu quero só o orçamento. Aí quando você vai ver, bicho, não tem nada. Isso acontece muito, viu, Erlon? E aí, pegando um gancho, né, nesse assunto seu, no que aconteceu com você, como que eu agiria, tá? Eu vou dar o que é a minha opinião. Eu mando, cara, eu mando a proposta, né? Eu mando a proposta. Se o cara não sabe falar nem a capacidade da caldeira, ou não dá nenhuma informação que me faça entender o tamanho, você entendeu? Eu coloco a pior situação e mando. Fechar, fechou. Se não fechar, beleza. Mas eu mando a proposta. Agora, quer ver um exemplo? Se ele te mandasse, ó, não, é uma caldeira flamo-tubular de 4.000 quilos, né, por hora de vapor, igual essa que a gente viu aí. Cara, é um dia de serviço para fazer a inspeção e avaliação documental. Então, assim, manda a proposta. Chegou lá, e ele falou que estava tudo certo, chegou lá. Se não tiver certo, meu amigo, cara, mete o chamego lá e fala, cara, tá reprovado, você quer ajustar isso? Tenta vender também o prontuário. Se não conseguir vender o prontuário, aí, cara, tá reprovada a caldeira. Quando uma pessoa contrata você para fazer uma inspeção, ele não está te contratando para você mandar um laudo aprovado. Ele está te contratando para você fazer a inspeção. O laudo, ele vem depois, né? Se está aprovado ou reprovado, é só depois, não dá para saber antes. Então, é assim que eu faço. Eu mando a proposta, vou lá, inspeciono, tento negociar, caso não tenha essa documentação, tento negociar. Se não tiver como negociar, cara, eu mando o relatório reprovando e mando minha nota, você entendeu? E se o cara não pagar, depois eu vou lá no cartório e mando o louco lá, e é o que tem que fazer, você entendeu? Beleza, boa. Obrigado aí, mano. Pera aí, gente, deixa eu desligar a Alexa aqui. Alexa, parar. Desculpa. Vamos lá, alguém mais tem pergunta?
Vamos ver. O Lucas Costa perguntou aqui no chat, ó. Os materiais são disponibilizados? Boa pergunta. Não, eles não são disponibilizados, tá, Lucas? Na verdade, eles não são disponibilizados para as aulas gratuitas, tá? Só para quem faz parte da comunidade ativa. Deixa eu ver aqui. Eu vou explicar isso depois para vocês, tá? Que é um projeto futuro, nem tá, não saiu nem do forno ainda. A outra pergunta do Diego aqui, tá bom, Diego? Seja bem-vindo aí à comunidade, tá? Quando temos dúvidas sobre os instrumentos, podemos pedir ajuda aos instrumentistas? Pode, com certeza. Diego, na verdade, o pessoal que opera a caldeira, às vezes eles conhecem muito melhor aquela caldeira do que a gente. Eu vou lá fazer uma inspeção, por exemplo, eu peço sim ajuda pergunto, falo pro cara, como que é isso aqui? Porque quantos fabricantes de caldeira existe, cara? Quantos fabricantes existem? Às vezes a gente vê coisa que você nunca viu na vida, né? E aí, você não tem que saber tudo. Você pode perguntar, sim, pode pedir ajuda para o pessoal da instrumentação. Geralmente eles são muito solícitos, né, em prestar essas ajudas, tá bom? Show de bola. Alguma pergunta? Mais alguma? Podemos concluir? Eu adorei isso, esse novo relatório que você botou aí na. Eu já passei, Sim. eu já participei de alta performance já. Ah, tá. Qual que é seu nome? José Hilton, Ô, Joséilton, como é que você tá? Você é meu aluno do curso, então, do Alta Performance? participei em 2019. Ih, faz tempo, hein? É, mas eu acompanho você sempre. Entendi, viu? Ó, lá no Drive do aluno tem todo esse material, tá? No Drive Ei, do seu aluno. relatório tá sensacional, viu, cara? É, Adorei. né? Ah, que bom, que bom. Beleza, beleza, Show de beleza. bola, show de bola. Obrigado aí, viu? Pelas palavras. Bem, Um pessoal, vamos fazer abração. aqui um abraço, José Hilton. Abraço, cara. Se precisar de alguma coisa, me chama lá que você tem carta branca. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, vamos fazer um breve resumo, então. Então, hoje, né, como se estendeu um pouco mais do que eu imaginava, nós vamos deixar para ver o relatório, que é muito parecido com aquele, mas tem mais um pouco de informação, porque tem mais itens, né? Você vai ter superaquecedor da caldeira, você vai ter tubulão, né? Que é um tubulão bem maior. Oi? Pode falar quem é. Ô Marcos, depois você que essa parte também, assim, da parte de limpeza química, você tem algum curso, alguma coisa assim? Limpeza química, você diz, limpeza Caldeira. de equipamentos, de caldeira? Não, não tenho, cara. Não tenho. Não tem essas informações assim, né, que você Porque consiga. geralmente, assim, se você procurar por limpeza química ou hidrojateamento na internet, talvez você ache alguma empresa que faz, mas treinamento eu nunca ouvi falar, porque é um trabalho mais. A limpeza química é indústrias químicas que vão fazer, tá? A parte de hidrojateamento, que é uma indústria que vai trabalhar com a parte mecânica mesmo de limpeza. Mas hoje tem de tudo, né? Mas eu não faço, não, esse treinamento. Ah, Vou bacana. estudar, vou estudar mais sobre isso aí depois. Ah, bacana, beleza, Marcos. Você sabe que Obrigadão. quando a gente ensina, quanto mais você ensina, mais você aprende, viu, cara? É assim que funciona. É verdade, é verdade. É. Vamos ver, tem mais uma dúvida aqui do Tiago. Ó, professor, posso pegar o seu relatório como base, fazer outro de acordo com ele, apenas mudando os dados? Pode, claro. Na verdade, gente, ó, esse relatório, como eu falei para o Zé Hilton aí, que é aluno meu do curso de alta performance, esse é um relatório que está no drive do aluno, tá? Então, os materiais que até quando eu renovo, eu vou lá, cara, eu vou mudar um negócio aqui do meu relatório. Até quando eu faço isso, eu coloco no drive do aluno também, né? Eu tenho duas coisas aqui interessantes. Ó, primeiro, quem é meu aluno já tem esses dados. Segundo, né, como eu ia falar aqui, esse conteúdo ele está sendo gravado porque ele vai ser colocado numa plataforma, tá? Essa plataforma é a plataforma da comunidade Comissão NR13. E lá vão ter todos esses materiais disponibilizados, tá? É claro que você pode ficar aqui, cara, assistindo gratuitamente sem problema nenhum. Eu até quero que você venha, mesmo se você entrar na plataforma.
Mesmo se você pagar para entrar na plataforma, eu quero que você continue aqui, né? Porque aqui você vai conseguir fazer perguntas ao vivo. E lá na plataforma, não. Lá é o quê? Ah, eu vou comprar lá, vou entrar na plataforma. Como vai ser uma aula, toda quarta-feira vai ter uma aula. Daqui um mês tem 4 aulas lá. Aí eu tiro um domingão para me assistir. Você vai conseguir assistir, entender? Vai. Você vai fazer pergunta como? Escrevendo. Aqui não. No ao vivo você consegue fazer a sua pergunta e já ter a sua resposta na hora, beleza? Então, assim, como que vai funcionar isso? Vai funcionar dessa forma. Todo esse conteúdo vai para uma plataforma. Cada aula vai ter lá a sua aula e os seus materiais. Então, todo o material que eu vou disponibilizar vai estar lá. Eu já disponibilizo até em Word, né? Para o pessoal não ter, assim, não passar aperto mesmo. Já vai lá, troca a logomarca e mete bala. É mais ou menos assim que funciona. E o curso de alta performance, ó, o Diego está perguntando, né, se vai ter um desconto no curso de alta performance. Quem estiver assistindo aqui, quem estiver assistindo no ao vivo, sempre vai ter desconto. Se você falar assim, Marcos, cara, eu quero entrar para o curso de alta performance. Eu te mando o link agora, você já me chama aqui, eu te mando o link agora e você vai comprar com o valor do desconto. Lembrando que o valor do curso de alta performance é 4.500. Com desconto é 2.500, tá? E você consegue dividir também, né, parcelado no cartão. Beleza? Tô passando aqui rápido, não vim aqui para isso, né? Só porque estou respondendo aqui pro pessoal. Mas, cara, continue vindo. Toda quarta-feira às 8 horas nós vamos ter conteúdo aqui. A não ser que eu estiver doente. Vamos lá, fala aí. Quer falar, Gilson? Você abriu sem querer. Ah, tá. Então é isso, galera. Bem, um recadinho final aqui, né? Só para esclarecer, nós vamos ter a segunda aula na quarta-feira que vem. Vamos continuar esse assunto, falando um pouquinho mais agora sobre caldeiras aquatubulares. Eu vou passar um vídeo também, né, sobre como que é uma caldeira dessa, para vocês verem o vídeo, verem a caldeira por dentro. É um vídeo bem explicativo. É jogo rápido, mas vai ser muito legal. Então não perca a próxima aula para que você consiga ter todo esse conteúdo, beleza? Então, às 20 horas de Brasília, tá? Não sei de onde vocês são aí, só fiquem atentos com isso. 20 horas de Brasília, toda quarta-feira é aqui o Comissão NR13. Galera, se não tiver mais nenhuma pergunta, tá? Queria agradecer a todos aí, todos vocês. Eu já vou, né, descansar agora. Faz um desconto nesse alta performance olha lá, ó. O pessoal tá querendo alta performance, né? Ah, cara, esse é um treinamento muito bom. Eu estou pensando, inclusive, em fazer um ao vivo, né? Um presencial, na verdade, não ao vivo, presencial, né? Vai ser ali perto de Campinas. Eu tenho uma data lá que eu tô vendo com o pessoal de uma empresa, acho que chama Moraes, a empresa. Durães, desculpa, Durães. A empresa do Durães lá, que é um engenheiro que está querendo fazer um treinamento para o pessoal dele lá. E aí eu falei, cara, vamos fazer, a gente abre já para quem quiser aí da região de Campinas, São Paulo, né? E eu vou fazer depois um outro no final do ano, presencial também, aqui na minha cidade, em Sertãozinho. E esse, quando eu faço presencial aqui, né? O César, acho que está aqui, já participou, né? Tem vários alunos meus que às vezes faz até de novo. O César já era aluno, veio fazer o presencial também, né? Então é muito legal esse presencial porque a gente consegue fazer aulas práticas, né? Tem um local aqui que a gente faz aula prática, então é bem bacana. Pessoal, obrigado aí por tudo, tá? Tamo junto aí, é só o começo. E valeu! Até quarta-feira que vem. Tchau!